Então, pessoal, bem-vindos à aula número 6 do nosso núcleo de Python. E hoje a aula vai ser um pouco mais breve. Nós vamos estudar três métricas muito utilizadas ali no mercado financeiro. Um vai ser o VAR, o valor em risco. Um vai ser o beta e o outro vai ser o drawdown. Então, começando pelo VAR. O que é o VAR? O VAR é nada mais do que o valor em risco, tá? Ele é então do inglês Value at Risk, de uma ação e é uma medida estatística que estima a perda potencial máxima que o investidor pode ter com essa ação em um determinado período de tempo e com um determinado nível de confiança, tá? Então, é muito utilizado por fundos de investimentos essa métrica para calcular a perda máxima em um único dia que o fundo pode ter. Então, quanto de desvalorização que um fundo pode ter em um determinado dia, dado um intervalo de confiança, tá? Hoje a gente vai trabalhar com intervalo de confiança de 95%. Então, com 95% de certeza, a gente vai conseguir prever a perda máxima de uma ação em um dia, tá? Os outros 5%, então, acaba ficando para eventos que não ocorrem sempre, né? Eventos extraordinários, como o Wesley Day, o atentado ali às Torres Nossa, sorte tem Gêmeas, também. o subprime, a Covid-19. Então, são esses eventos ali que acabam caindo fora do 95% de confiança, tá? São os 5% restantes. Então, para exemplos didáticos, a gente vai calcular o VAR da VEG. Então, as bibliotecas que a gente vai utilizar para calcular o VAR vai ser o NumPy, então a biblioteca para fazer cálculos matemáticos, e o eFinance para a gente estar importando a cotação da VEG, tá? Então, a gente vai definir uma variável com o nome da ação que a gente quer fazer o cálculo do VAR, que eu vou utilizar a VEG como exemplo, mas pode ser qualquer outro. Só se atentem para colocar o ponto SA nas empresas brasileiras, porque todas as empresas brasileiras têm que ter o ponto SA, tá? Senão não funciona. Quando a gente puxa lá do eFinance. Então, o nível de confiança que eu vou trabalhar vai ser 95%, mas fiquem livres aí para trabalhar outros intervalos de confiança que seja do interesse de vocês. E, primeiramente, para a gente estar realizando esse cálculo, a gente vai definir também uma variável chamada alfa, que ela vai receber, então, 1 menos o nosso nível de confiança, tá? Que vai ser justamente aquele 5%. E também a gente vai criar outra variável com o nome de var, né? Que ela vai receber o var histórico, que o var histórico nada mais é que está definido aqui embaixo, ó. Aqui a gente vai ser introduzido a um conceito novo, tá? Que a gente vai definir uma função hoje no Python. Até agora a gente não tinha feito isso. A gente vai utilizar o def, né? Para definir uma função dentro do Python. E quando a gente quiser fazer essa determinada ação, a gente só vai chamar essa função, né? Então aqui para definir o var, a gente vai colocar aqui então o var histórico, que ela está referenciada aqui na função, né? Ela foi criada uma função. E o var histórico vai ser então aqui o código da minha ação, que eu tenho aqui em cima, vírgula, o alfa, que está também definido aqui o alfa, né? Que vai ser o 0,05%. E o período, que então vai ser a minha periodicidade. E depois ainda a gente vai multiplicar por 100 para ter o valor ali em percentual, né? Então, vamos definir a nossa variável para fazer o cálculo do var. E aqui está uma breve explicação do que ela vai fazer, né? Então, aqui a gente também vai definir aqui dentro, é muito parecido. Vai definir a nossa ação, que no caso aqui vai ser a VEG. O alfa de 0,05. A periodicidade, que vai ser diária, né? E o início aqui, que a gente vai começar a calcular em 2010. Então, para calcular o var histórico da ação, usando os dados do Yahoo Finance, a gente vai utilizar esses parâmetros aqui, ó. A ação, que pode ser, aqui tem a da Vale, né? Mas então a gente vai calcular o da VEG. O alfa, que vai ser o nível de significância, por padrão é o 0,05, né? Que 95% de confiança. O periodicidade, que vai ser diário, mas também pode ser mensal. E a data de início aqui no formato ano, mês e dia, né? E ele vai retornar para nós vai retornar para nós o var como um número negativo, porque, enfim, é a perda máxima, né? Dada essa explicação inicial e definida a nossa função, var histórico, aqui a gente vai definir outra variável para puxar de fato a cotação da VEG, né?
Então a gente vai pegar a biblioteca do Yahoo Finance, vai dar um ponto download, e aqui a gente passa a nossa ação, que foi definida aqui em cima, a ação da VEG, né? O período de start, que vai ser então aqui o início também está definido lá em cima. Aqui o início, né? Está definido aqui dentro da nossa função. E aqui a gente ainda vai dar um autoadjuste só para... Não tá faltando coisa ali? Não tá faltando. É porque quando a gente utiliza a função, ela é um pouco diferente mesmo. A gente só passa a ação aqui dentro e ela já vai puxar aqui certinho para nós a ação da VEG, né? Vocês podem ver que aqui foi definido código ação e aqui eu passei VEG, né? E depois aqui embaixo só tem ação, não passei código ação, mas ela funciona assim mesmo. Porque aqui dentro só vou passar ação e ela vai saber certinho que ela vai puxar certo a cotação da VEG. É um pouco diferente. E aqui também, ó, ela vai puxar só ação e ela já vai puxar certo aqui a cotação da VEG, tá? Caso fique alguma dúvida, vocês podem, enfim, estudar mais a fundo esse código, tá? Eu vou passar meio batido por essa parte, porque o intuito é a gente conseguir calcular, tá? Não, a gente não vai se atentar muito aos pequenos detalhes ali. Por exemplo, se ficou alguma função faltando, dá para pesquisar por fora, tá? Só pra gente não... Se a gente vai se aprofundar muito em todos os conceitos, acaba que 1 hora fica pouco para nossa aula, né? Mas então, é um conceito novo, mas é fácil de entender. A gente vai definir uma função e dentro, quando a gente passar nessa função, a gente vai passar aqui os parâmetros e quando a gente quiser puxar alguma coisa, a gente só vai puxar aqui vai puxar a função inteira, né? E já vai vir todas essas variáveis que já foram definidas dentro. Tá, então a gente vai puxar aqui os dados da VEG, né? E para calcular o retorno de acordo com o período. Então aqui a gente vai fazer um pequeno laço, uma pequena condicional, né? Se o período for igual a mês, então se os dados vierem igual a mês, a gente vai definir uma variável retornos e a gente vai vai definir eles igual para mês, né? Vai pegar aqui o último dia do mês, vai dar um percent change e vai dar um drop NA. Agora, se os retornos forem diferentes, aí a gente já vai pegar direto ali, a gente já vai pegar direto o dado e vai fazer um percent change e o drop NA, tá? Isso daqui é só para a gente fazer um tratamento caso os retornos vierem em meses ou em dias para a gente não acabar confundindo, tá? Então ele vai calcular o retorno de acordo com o período certinho para nós. E depois a gente ainda vai calcular o percentil correspondente ao nível de confiança do VAR. Porque como que a gente calcula o VAR, tá? O VAR nada mais é do que a gente calcular o retorno diário de enfim, do período que a gente quer analisar para a ação da VEG. A gente vai pegar aquele retorno diário e depois a gente vai ordenar esses retornos diários, do menor ao maior. E a gente vai pegar somente os 5% menor. A gente vai pegar os 5% menores retornos e esses daí vão compor o nosso VAR, tá? Então, daria para fazer no Excel, mas também no Python acaba que fica mais automatizado, né? Depois a gente só precisa mudar aqui a cotação da empresa, o código, o ticker da empresa, né? E a gente pode calcular o VAR ali para qualquer empresa que a gente quiser. Então, para calcular o percentil, a gente vai definir uma variável aqui, retorno VAR. E aqui a gente vai receber aqui o NP, que seria o NumPy, né? E aqui a gente vai utilizar essa função para calcular, de fato, o percentil, tá? A gente vai passar os retornos, o nosso alfa de 0,05 e ainda multiplicado por 100. E aqui a gente vai botar aqui um return, que ele vai retornar para retornar o nosso VAR, né? E depois ainda eu vou botar 2 prints aqui embaixo para ele explicar, fazer uma breve legenda para nós do que significa isso daí, ó. Então, print o VAR histórico diário com... Aqui eu vou passar o nível de confiança, né, multiplicado por 100, para ele apresentar para nós, de confiança, para o código da ação, então ele vai puxar o código da ação que a gente definiu aqui em cima, né? Daí 2 pontos, e aqui ele vai pegar o VAR calculado, que a gente tem o VAR aqui em cima, que ele vai estar calculado para nós, né? E aqui debaixo, outra explicação, que isso significa que há 95% de chance de a perda não exceder
aí o valor que a gente calculou em um único período, tá? Então, rodando esse código, ele vai resultar para nós nessas duas informações, ó. Então, o VAR histórico diário da VEG, com 95% de confiança, foi de menos 2,88%. Isso significa que há 95% de chance de a perda não exceder 2,88% em um único período, tá? Então, aqui no caso, a gente está calculando diário, tá? Então, se a gente fizer esse cálculo para a VEG, o que isso quer dizer? Se a gente colocar a ação da VEG da nossa carteira, dificilmente em um único dia ela vai cair mais do que 2,88%. É isso que o VAR quer dizer. E aqui um outro jeito de calcular o VAR, muito semelhante, né? Acredito que esse aqui seja um pouco mais visível, mais didático, né? Esse aqui, como utiliza uma função, aqui a gente define uma função, pode ficar um pouco confuso, né? Então eu fiz outro código aqui para puxar o VAR de outra maneira, né? E aqui a gente vai ainda plotar um gráfico de histograma, um gráfico novo que a gente não aprendeu até agora. Então, para fazer esse outro jeito de puxar o VAR, a gente vai utilizar o NumPy, o Pandas, o eFinance e o Matplotlib ainda para fazer o gráfico, tá? A gente vai também definir uma variável ali com o ticker da empresa, o grau de confiança ali de 95, 0,95, né? A gente vai baixar os dados, muito parecido com o de cima, e a gente vai calcular os retornos diários, os log retornos, né? Que seriam os retornos ali em logaritmos, né? Então a gente vai utilizar o NumPy para nos ajudar a calcular isso daí. A gente vai criar uma coluna ali nos dados. Eu vou dar só um print nesses dados aqui só para eles aparecerem aqui na nossa tela. Não printou. Tá. Mas os dados aqui, ele vai fazer um data frame com as cotações da Petrobras, tá? Que a gente utilizou a Petrobras para fazer o cálculo. Ele vai fazer um data frame e dentro desse data frame de dados, a gente vai adicionar uma coluna, né? Que a gente trabalhou lá na nossa segunda aula, como é que a gente adicionava colunas dentro de um data frame, tá? Então, a gente vai passar a variável do nosso data frame e entre colchetes a gente vai definir, criar uma nova coluna, entre aspas, com o nome retornos, tá? Para a gente ter os log retornos, para a gente conseguir calcular ali os retornos diários. Então, aqui vai ser a fórmula, né? A gente vai pegar a coluna do fechamento ajustado aqui, da coluna dados, e vai dividir pelo fechamento ajustado, ponto, essa função aqui, ponto shift, tá? Depois a gente ainda vai dar um drop NA para tirar, então, os dados faltantes. E aqui a gente vai definir uma variável var também para calcular o nosso var histórico, tá? Então, utilizar a função percentile, né, para fazer o cálculo do var. E aqui ele vai fazer o cálculo do var com base na nossa coluna de retornos, né? E aqui o grau de confiança que a gente vai utilizar vai ser então 1 menos 0,95, que dele já vai pegar certinho o 0,05, né? E a gente ainda vai multiplicar por 100. E depois a gente ainda vai printar aqui uma frase para, enfim, deixar fácil o entendimento, né? O var histórico diário, com a confiança, que ele ainda vai botar o grau de confiança, né, pra gente. E aí ele ainda vai falar o var para nós. E depois aqui, nós vamos plotar um gráfico de histograma para entender como é que foi a frequência dos retornos, como é que se deu essa frequência dos retornos para a ação da Petrobras, tá? Então aqui a gente vai criar uma figura. Aqui a gente vai criar um gráfico de histograma, ó, que ele vai receber a coluna dados, bins igual a 50, a cor, sky blue, e também aqui outra configuração do gráfico ali a gente vai passar como black. Essas configurações aqui não precisaria preencher, tá? Mas enfim, para deixar mais o gráfico bonito, a gente adiciona mais coisas, tá? Aqui para adicionar a XV line, para adicionar uma linha pontilhada, adicionar um título, plt.title, adicionar uma legenda ali no eixo X, uma legenda no eixo Y,
adicionar uma legenda dentro do gráfico. Vamos ativar o grid. O grid é essas linhas aqui para ficar mais didático, para a gente se localizar dentro do gráfico, tá? O grid serve justamente para isso, mostrar esses quadrados aqui dentro da nossa figura. Se não achar interessante, é só passar falso aqui, que dele já some, tá? E por fim, a gente ainda vai dar um plt.show. Então ele vai printar para nós, né, o VAR histórico diário, com a confiança de 95%, foi de menos 2,53%, tá? E esse aqui é o gráfico de distribuição que ele fez para nós. Então aqui está a frequência nesse eixo aqui. Então mostra quantos retornos teve. Vamos interpretar aqui, ó. Por exemplo, aqui menos 0,04. Aqui teve poucos retornos aqui, ó. Teve pouca frequência, que acredito que teve uma frequência em torno de 2, ó. Então, só 2 vezes ao longo do nosso período analisado, a ação da Petrobras teve um retorno de menos 0,04%, tá? Então, é isso que quer dizer. E também aqui, retornos positivos também, né? Por exemplo, aqui a gente tem um outlier que a gente fala. Então, somente, acredito que seja só um dia que a ação da Petrobras subiu mais do que 0,06%, tá? E aqui acaba na maior frequência, aqui atingindo 30% ali de frequência, o retorno fica aí entre o menos 0,2 e o mais 0,2, tá? E aqui ele fez uma linha pontilhada justamente onde é que deu o VAR da Vale. Então, com 95% de confiança, a gente pode dizer que que a perda máxima que a gente vai ter investindo numa ação da Petrobras em um único dia vai ser de 2,53%. Eu falei Vale antes, né? É a ação da Petrobras. Então, matado o VAR, aqui para fins de estudo ali, vocês podem fazer só o gráfico, podem fazer só esse código aqui de baixo, não precisa fazer o de cima, porque enfim o de cima cria uma função, né? Então acredito que esse aqui seja mais fácil de interpretar. Dá para fazer só esse gráfico e fazer a figura. E aí, claro, vocês utilizem a ação que vocês quiserem, né? Feito o valor em risco, passando para o drawdown. O que é drawdown? O drawdown, então, também é uma métrica, né? Ele é um termo usado principalmente em finanças e investimentos para descrever a redução do valor de um ativo ou portfólio a partir de um ponto máximo até um ponto mínimo antes de uma recuperação. Em outras palavras, é uma medida de queda temporária no valor do investimento. Então, ele vai medir qual é a minha perda máxima que eu vou ter em uma ação. Se eu investir quando a ação está lá em cima, está bem valorizada, e daí ela tem uma desvalorização acentuada. Quanto que vai ser a minha perda máxima se eu investir lá no topo quando ela está na máxima e se eu segurar ela até quando ela estiver na mínima, tá? Então, é isso que o drawdown faz. Para calcular o drawdown, a gente vai utilizar essas bibliotecas, vai utilizar o eFinance, o Matplotlib para fazer o gráfico, a biblioteca Datetime, que é uma biblioteca de manipulação de datas, o Matplotlib para a gente mexer com o MTIC, que a gente já viu lá na nossa terceira aula, como é que trabalhava com o MTIC, Matplotlib, trabalhar com o MDate, e o Matplotlib, de fato, PyPlot, como PLT. E o Cyberpunk é um gráfico de estilização para deixar a nossa figura mais bonita, tá? E aqui, aplicando o nosso gráfico de estilização no Matplot. Então, a gente vai passar o plt.style.use e entre parênteses e entre aspas duplas, a gente vai passar o Cyberpunk, que é para ele utilizar esse pacote de estilização em todos os gráficos que a gente fizer com o Matplotlib, tá? Então, aqui pro exemplo do drawdown, a gente também vai utilizar a ação da VEG. Então, a gente vai definir uma variável de data final, que a gente vai passar a biblioteca do datetime, então datetime.datetime.now, para ele pegar justamente o dia de hoje. A data inicial, que vai ser a data final menos ali o datetime.timeDelta, 3.650, que vai ser o período que a gente vai analisar, né?
Então, vai ser a nossa janela que a gente vai analisar, vai ser 3.650 dias para trás. 10 anos. Exatamente, 10 anos. Vai pegar do o dia de hoje, menos 10 anos ali, então a gente vai analisar uma janela de 10 anos. Definir uma variável que a gente, de ativo, né? Que a gente vai puxar a ação da VEG também. Aqui a linha para puxar a cotação da VEG e printar na nossa tela. Então vai pegar lá desde 2015 até o dia de hoje. Então, para a gente calcular o drawdown, a gente vai precisar do preço máximo e também a gente vai precisar do preço mínimo para estar calculando, tá? Então, como é que a gente pode achar o preço máximo? A gente pode definir uma variável preço máximo e passar aqui para ela os preços, ó. E depois a gente ainda dá um ponto e passar essa função, que ela vai calcular o máximo acumulado de uma sequência de dados, tá? Eu defini uma variável de drawdown, que ela vai dividir o preço que a gente tem pelo preço máximo menos 1. E ainda vamos definir outra variável, drawdown máximo, que ela vai pegar o drawdown.min, que vai calcular o valor mínimo, né? Então, o drawdown acaba sendo a queda mais acentuada. Então, o valor mais negativo acaba sendo o máximo ali do drawdown, né? O drawdown mais alto é a queda mais acentuada. E depois a gente ainda vai dar um print no drawdown máximo e ele vai retornar aqui para nós que a ação da VEG teve um drawdown máximo aqui de quase 50%. Então, se a gente tivesse comprado a VEG ali quando ela estivesse na máxima histórica e segurado até a queda até o ponto mínimo aí, a gente teria tomado ali um prejuízo de menos 50% só com a ação da VEG, tá? Mas claro, a gente vai ver ali que foi em períodos de pandemia, em período de crises, né? E a gente ainda pode fazer um gráfico, uma figura, para mostrar melhor como é que foi o desempenho desse drawdown, tá? Então a gente pode definir uma figura, plt.subplots. A gente vai fazer um gráfico plot aqui, né? Um gráfico de linha. A gente vai passar o drawdown, o ponto index, que é para justamente pegar ali a nossa primeira coluna ali, né? Vamos definir aqui como um percentual na coluna do eixo Y aqui, né? Quando essa função que a gente já trabalhou nas outras aulas, ela serve justamente para definir a nossa... para, enfim, estilizar, né? Para deixar mais bonito, para ficar aqui em retornos percentuais, que a gente utilizou o mtick, né? E o mdate serve justamente, então, para a gente ajustar aqui as datas certinhos, tá? Certinho. Que aqui a gente botou para pular de ano em ano. E depois a gente ainda vai dar um plt.show para plotar o gráfico. Então, a gente vê aqui qual que é a perda máxima que a gente teve com a ação da VEG, tá? Vocês podem ver aqui que nessa linha tá 0%, né? Então, o drawdown considera só a perda, ele não considera o ganho. Então, vocês podem ver aqui que teve períodos bem acentuados que a gente perdeu mesmo, quase 50%, ó. Acredito que o nosso drawdown máximo que foi calculado aqui em cima para nós seja justamente aqui o ponto ali entre 2022 e 2023, ó, que a nossa perda máxima que teria sido de quase 50% com a ação da VEG, tá? E aqui embaixo eu coloquei um resuminho do gráfico que a gente fez. Então aqui tem bem explicadinho o que cada função faz, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Aqui formata o eixo Y como porcentagem, aparece os rótulos, exibe o gráfico gerado, tá? Então, caso surja alguma dúvida a respeito de como fazer os gráficos, aqui tem um resuminho bem interessante para vocês estarem fazendo nos gráficos de vocês, tá? Caso surja alguma dúvida. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Certo. Agora, partindo para o cálculo do beta. Primeiramente, o que é o beta, né? Quem está fazendo valuation com o Alexandre já deve saber o que é o beta. Mas o beta, então, é uma medida de risco sistemático de um ativo em relação ao mercado como um todo, tá? Então, ele vai indicar quando um preço de um ativo tende a variar em relação
as variações do mercado, normalmente representado por um índice como o Ibovespa ou o S&P 500. Então, como é que a gente sabe o beta de uma ação? O beta de uma ação é quanto ela varia em relação ao mercado, tá? E como que a gente interpreta o valor que o beta vai gerar para nós, né? Aqui tem um resuminho também. Se o beta de uma ação for igual a 1, quer dizer que a ação vai se mover igual ao mercado. Se o mercado sobe 10, o ativo tende também a subir 10. Se o beta for maior que 1, então quer dizer que o ativo é mais volátil que o mercado. Então, por exemplo, se uma ação tiver o beta de 1,5 e o mercado subir 10, o ativo tende a subir 15%. E se o beta é menor que 1, então quer dizer que ele é menos volátil que o mercado. Então, por exemplo, um beta de 0,5, se o mercado subir 10, o ativo tende a subir 5, tá? E se o beta for menor que 0, o ativo tende a se mover na direção oposta ao mercado. É raro e geralmente acontece com ativos defensivos ou hedges, tá? Como o ouro em alguns períodos. Então, quando a gente tiver que calcular o beta lá, né, quando a gente estiver fazendo o valuation com o Alexandre, a gente já vai saber calcular o beta com o Python, tá? Ainda para explicar um pouco mais sobre o beta, a gente vai fazer um gráfico de dispersão, e vocês vão ver que eu já vou trazer aqui para baixo o gráfico só para exemplificar. Como é que a gente acha o beta? A gente vai fazer um gráfico de dispersão com os retornos do Ibovespa e os retornos da VEG, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um retorno da VEG, aqui a gente tem em algum dia o retorno da VEG foi esse e o retorno do Ibovespa foi esse, tá? Então, os dois tiveram retorno negativo nesse período. E isso a gente vai fazer para todo o nosso período analisado. E depois a gente vai traçar uma linha. Essa linha aqui é uma linha mais próxima que a gente tem de todos esses pontos. Então, essa seria uma linha média, né? Que ela chega mais próxima de todos esses pontos. E a inclinação dessa linha é o que a gente entende por o beta, então. Aqui no caso da ação da VEG tem um beta de 0,66. Então, a gente vai ver como que a gente calcula esse tal de beta agora. Para auxiliar a gente, vamos importar a biblioteca do eFinance para puxar a cotação das empresas. A biblioteca do statsmodels.api, a gente vai definir ela como SM. Ela é justamente a biblioteca que vai auxiliar no cálculo do beta. A gente ainda vai utilizar o datetime para trabalhar com datas, né? O matplotlib e ainda o cyberpunk para estar estilizando os gráficos. Então, como é que a gente faz para puxar a cotação quais cotações que vão ser necessárias, né? A gente vai precisar, então, definir uma variável ativos e puxar, de fato, a cotação da empresa que a gente quer analisar e o índice de referência, que o índice de referência que a gente vai utilizar é o Ibovespa, tá? E é padrão para as empresas brasileiras a gente utilizar o Ibovespa como índice de referência. Vamos definir a data, datetime.now, para pegar o dia de hoje. E aqui vamos pegar para 3 anos atrás. A gente vai pegar a data, então, data do dia de hoje, menos time delta, e dentro do time delta a gente vai passar aqui os dias, né? Então, 3 vezes 365, a gente vai calcular o beta de 3 anos atrás até o dia de hoje. A gente vai utilizar esse intervalo de dados para estar calculando o beta. Aqui a gente vai puxar, então, a cotação desses dois ativos e vamos printar na tela. Então, aqui a gente vai ter a cotação da VEG e a cotação do Ibovespa. Que a gente vai dar um percent change e um drop NA para retirar os dados faltantes. Vamos passar todos os retornos para percentuais e ainda vamos tirar os dados faltantes no período. E aqui a gente vai passar, de fato, para o cálculo do beta. A gente vai precisar definir uma variável x, que ela vai receber os retornos diários do ativo, menos 1, né? Então, aqui no caso, ela vai pegar o variável x vai pegar a coluna da VEG e o ativo y ali vai pegar a coluna do Ibovespa, tá? E depois a gente ainda vai de novo pegar a variável x, que já tem esse valor dentro, né? E a gente ainda vai dar um sm.add constante x, que ela vai adicionar uma constante de intercepto ao conjunto de variáveis independentes aí
do eixo x, tá? E depois a gente ainda vai definir uma variável de modelo, que ela vai criar um modelo de regressão linear, e a gente ainda vai passar um ponto fit, que ele vai ajustar o modelo aos dados, tá? Então a gente vai fazer a regressão linear aí para estar achando o beta. Passando aqui de fato para o cálculo do beta, aqui a gente só utilizou aqui para arredondar, né? Arredondar em 4 casas decimais aí o beta. Mas então a gente vai pegar o model e dar um ponto params, que é justamente o coeficiente de inclinação, né? Da variável independente x. Então aqui ele vai pegar a inclinação da reta, que é justamente o nosso beta, né? E ainda vai arredondar para 4 casas decimais. E a gente ainda pode achar a variação explicada, tá? Então, qual a porcentagem de variação dos retornos da VEG é explicada pelo retorno do índice, tá? Então, quanto que o índice se mexe, por exemplo, o Ibovespa se valorizou 5% em um dia. Qual que é o percentual de variação, qual desse percentual que representa nos retornos da VEG, sabe? Quanto que o percentual de retorno do índice se explica pelo retorno da VEG. Então a gente vai definir uma variável de variação explicada. Também a gente vai arredondar ali para 4 casas decimais. E vamos botar o model, que é a nossa variável aqui em cima, né? O model.rs_quadrad, que ele vai calcular aqui o grau de explicação, tá? Vai calcular o R quadrático aí. E a gente vai pedir para printar ainda o beta, né? Então, o beta dá, então ele vai pegar o ativo, que é o ticker da ação, né? E aí que entre chaves ainda, a gente vai colocar o beta, que de fato ele vai aparecer uma frase para nós falando o que é o beta, né? E ainda a gente vai definir uma variável, vai printar quanto por cento da variação dos retornos da VEG é explicada pelo retorno do índice. Vou dar um print aqui, passar essa linha por tracejada só para ficar bonito. E ainda a gente vai botar um print strModel.summary, que ele vai criar para nós esse gráfico aqui embaixo com todas as medidas estatísticas para a gente analisar em função da ação da VEG, tá? Então aqui as duas principais que a gente vai se atentar, vai ser vai ser aqui o R-squared, né? Que vai ser de 15,24 e o beta, onde é que está o beta? O beta está em algum lugar aqui, mas não vou achar ele agora. Mas também o beta a gente botou para ele printar aqui em cima, né? Colocou o beta para printar aqui no ativo. Colocou o beta. Então, calculado o beta da ação da VEG. Oi? O beta seria na tabela do meio, que seria o coeficiente da Bovespa. Embaixo, Aqui, ó. esquerda. É isso aí. Tá. Aqui tá o coeficiente. Tá. Então, o beta da VEG é 0,6627. Então, vamos ver aqui o que significa isso. Um beta menor do que 1. Então, o ativo é menos volátil que o mercado, tá? Então, o beta da VEG é menos volátil do que o mercado. A ação da VEG é menos volátil do que a do índice Bovespa, tá? E 15,24% da variação dos retornos da VEG é explicada pelos retornos do índice, tá? Então, somente 15% do retorno da VEG é explicado pelo retorno do Ibovespa, tá? Então, aqui um percentual baixo, né? Então, dá para dizer que o Ibovespa, sim, tem uma leve participação nos retornos da VEG, mas não dá para dizer que quando o Ibovespa sobe, a VEG sobe também. Tem outros fatores que vão influenciar disso, né? Que o estudo aqui não vai conseguir capturar. E aqui a gente ainda pode fazer um gráfico, né, para mostrar como é que foi o retorno acumulado da VEG e do índice Bovespa. Então aqui podemos definir uma variável retornos acumulados, que ela vai receber 1 mais os retornos diários, ponto com prod, menos 1, que a gente já trabalhou isso aí na aula passada, né, como calcular o retorno acumulado. E aqui uma linha para, de fato, fazer o gráfico, né, vamos dar retornos acumulados, ponto plot, e vamos passar algumas configurações breves aqui só para a gente conseguir visualizar os dados, tá?
Então aqui como se comportou o índice Bovespa desde 2022 até agora e como foi o retorno acumulado da ação da VEG, tá? E aqui, para a gente criar o nosso gráfico de dispersão, né? Então a gente vai desativar o nosso pacote lá que a gente utilizou. Aqui acabou nem utilizando o Cyberpunk, né? Mas era para ter utilizado. Então a gente vai colocar o pacote tradicional do Python, que é o default, né? Ou Classic, que ele vai puxar, vai deixar branco o fundo do gráfico. Vamos criar a figura, né? No eixo X, os retornos diários e no eixo Y, também os retornos diários do outro ativo. Então, a gente vai passar no -1, significa a coluna de retornos do Ibovespa, e na coluna 0, os retornos da VEG, tá? Então, aqui a gente vai plotar, fazer uma figura. Vamos passar o nosso pacote ali era para ele aplicar esse pacote aqui, mas eu acabei cortando. Vou até tirar para não confundir vocês. Que esse daqui era para aplicar uma estilização de gráfico, né? Mas acabou que não, que eu cortei fora lá, enfim. Desativei e coloquei default aqui em cima, né? Então não ocupo mais ela. Depois a gente vai criar um gráfico para nossa figura. Vamos colocar um título no eixo X, um título no eixo Y e ainda opcional mostrar o beta na legenda, né? A gente vai dar um grid para ele colocar então o tracejado e depois vamos dar ainda um plt.show e ele vai montar para nós aqui o gráfico do beta, tá? Então, no eixo Y aqui tem os retornos da VEG e no eixo X aqui então tem os retornos do Ibovespa. Então eu faço a combinação em tal dia quanto que foi o retorno da VEG e o retorno do Ibovespa. Então aqui tem o 0, né? Aqui tem o 0 e 0. Então aqui nesse primeiro quadrante aqui tem os retornos negativos para ambas as empresas, tanto para a VEG quanto para ambas as empresas. Para a VEG e para o índice aqui tem o quadrante dos retornos negativos. Aqui no quadrante de cima da esquerda a gente vai ter os retornos positivos para a VEG e negativos para o Ibovespa. Aqui no quadrante de baixo a gente vai ter os retornos negativos para a VEG e positivo para o Ibovespa. E aqui no quadrante de cima a gente vai ter os retornos tanto positivos para a VEG quanto para o Ibovespa, tá? E aqui tem a nossa linha média ali, né, que passa teoricamente o mais próximo de todos esses pontos, e a inclinação dessa reta então seria o nosso beta, tá? Então essa seria a aula de hoje, pessoal, 40 minutos de aula. Passamos por todas as três métricas ali que é muito utilizadas no mercado financeiro. E agora quando a gente precisar calcular o beta ali para o valuation, quando a gente utilizar lá no CAPM, utilizar o beta, a gente já pode calcular o beta manual, né? Calcular o nosso próprio beta, em vez de pegar de algum site de terceiro essa informação. Então essa seria a aula de hoje, pessoal. Ficou alguma dúvida? Olá, tudo bem? Pode subir ali um pouquinho no código? Só, acho que mais umas duas faixas de código. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Retornos diários, igual. Acho que aí. Aqui? Lá. Mais uma, mais uma. É que eu acho que eu copiei a de cima ainda. Eu acho que eu copiei alguma coisa errada. Ah, deu erro? Eu acho que eu devo ter copiado alguma coisa errada. Só mais uma, só mais uma, só mais uma. Tranquilo. Quando dá algum erro, ele normalmente acusa. Ó, vou tirar o K daqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó. É que eu acho que eu copiei, eu não sei qual deles que tá Normalmente quando ele dá errado. um erro, ele aponta aqui na última linha, ó. Ah, ele acusou aqui que tá errado o nome, né, do Cyberpunk, ó. Por exemplo, aqui tá sem, eu tirei o K de propósito, né? Então, sempre na última linha, quando apresenta um erro, o erro vai estar lá na última linha, o que aconteceu, né? Normalmente faltou alguma letra ali, mas aí é normal, acontece com todo mundo. Certo. Foi. Eu acho que eu esqueci de definir alguma coisa.
Então tá, pessoal. Então fica para a tarefa de casa ali. Não precisa calcular essas 3 métricas. Podem pegar somente uma métrica e fazer o cálculo e fazer o gráfico, tá? Todas as três têm... Todas as três acho que tem gráfico. Tem. Vocês podem calcular o var e montar esse gráfico aqui para mim. Pode fazer o drawdown e montar esse gráfico. Ou também calcular o beta e montar esse gráfico. Fica bem livre aí, não precisa fazer os três. Pode selecionar ali só o que vocês acharam mais interessante e fazer o código e enviar o gráfico aí, tanto para mim ou para o Gustav. Certo, pessoal? Tenham uma boa noite. Seria essa a aula de hoje.